licença. Perfeito. Então, jurados, retomamos aqui em réplica. Então, o Ministério Público tem o prazo total à disposição de 1 hora. Doutora Ticiane, seu prazo inicia agora. A senhora tem a palavra, fique à vontade. Obrigada, excelência. Bem, senhoras, eu volto em réplica para saber, né, claro, o processo é uma dinâmica, ele se inicia naquela época, o meu colega participou ativamente da instrução, eu li o processo todo, e não foi apenas 1, nem 2, nem 3. Então, a gente sabe como estava desenvolvendo a dinâmica defensiva em relação a Lucas. Mas como houve a mudança de advogadas, né, hoje são as doutoras, eu, né, queria saber exatamente o que é que ela iria trazer de defesa hoje para efetivamente rebater. A réplica é essa oportunidade processual, em que eu conheço a defesa hoje no plenário do júri e, eventualmente, tenho uma chance de rebater. E aqui eu preciso esclarecer algumas coisas quando eu for rebater. Eu tenho pouco tempo, então a gente vai precisar aqui ser um pouco sintética, tá? É desafiador, mas é importante. Bem, para início de conversa, eu gosto de fazer isso até como uma retórica ética. Eu não chamei o réu de bandido. Essa fala não é minha. Eu não chamo réus de bandidos. O que eu chamei foi, o que eu falei o tempo todo aqui, é trazendo uma periculosidade dita pelas testemunhas. Essa fala não é minha. Essa fala pode ser de um programa em relação à vítima, né, que não está aqui também, mas para se defender. Essa fala é de um programa televisivo que explora esse tipo de terror social, né, que, baseado em uma condenação transitada em julgada, cuja pena foi integralmente cumprida e a mais, se arvora de acolher as palavras de quem pode e deve mentir, para efetivamente taxar que não está mais vivo para se defender de bandido. Vocês jamais, senhoras, ouvirão da boca dessa promotora, inclusive eu já processei quem já falou, que disse que eu disse que réu era bandido, bandido bom é bandido vivo e com direito. Essa frase não é minha. Essa postura não é minha. Eu estou aqui pelo 5 de janeiro. Eu estou tão invocada com o 5 de janeiro que eu achei até que o doutor tinha quisitado errado aqui, né? Porque hoje é 25 de janeiro de 2024, o doutor vai quisitar o falso testemunho das 2 testemunhas da defesa que vieram aqui mentir. Uma foi a minha, que eu trouxe, que veio em juízo 2 vezes falar mentira, e outra o Adriel, né, o que brotou na cena do crime. Então, eu quero deixar isso muito claro, porque essa postura ela não pode ser oficial. Tá? A postura de olhar para o réu, e eu tenho um respeito por ele, eu iniciei minha fala saudando ele, mostrando respeito, mas a gente julga conduta. Eu estou aqui pelo 5 de janeiro. Pelo 5 de janeiro. Tá? Um 5 de janeiro que, evidentemente, tem uma anterioridade de animosidade, que eu trouxe à baila e trouxe registros disso, não só oficiais como testemunhais, mas essa fala não é minha. Tá? Eu empenho isso às senhoras. A gente viu aqui antes de ontem, posso falar porque o júri já acabou, né, aquela situação de revitimização de vítima feita por uma instituição pública, né, acho que foi a Defensoria Pública que ficou falando aqui, trazendo a ideia de uma legítima defesa da honra e tal, enfim, foi que pelo menos chegou ao meu conhecimento, mas essa postura não é minha. Tá? Então, a gente vai começar aqui rebatendo as teses da defesa com essa premissa do que é possível, verificado e provado. A primeira questão que a doutora traz, e ela anuncia muito claramente, seriam as teses dela. Uma tese principal, que seria a legítima defesa putativa, e uma tese alternativa, que seria, em ele matando, ele cometeria, em tese, um homicídio simples, sem a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Vamos trabalhar em cima disso, a tese da defesa exposta hoje. Tá? Vamos lá. A defesa fala, foi um tiro, ela inicia falando isso, foi um tiro porque o laudo fala isso. Então, a defesa ela se fia muito na credibilidade do laudo para aferir que foi apenas um só tiro. Entretanto, querido, por favor, depoimento do réu em juízo, eu dei 2 tiros. Tem que se decidir se é ele que fala a verdade ou a advogada dele. Por favor. A defesa, o próprio réu, no interrogatório dele em juízo, aqui, ele fala isso, tá? Então, vamos já começar a ver que existem umas dissonâncias em relação a essa questão toda, tá? Bora lá. Interrogatório. Já está aí com ele, querido? Pronto, por favor. Espera aí. Deixa eu achar aqui para que a gente não perca muito tempo.
Interrogatório. 11 minutos. Se proteger, ele dispara primeiro da arma, ele não dispara, o senhor dispara primeiro. E onde atingiu o disparo? Não tão rápido. Não tão rápido. Ele saca primeiro da arma, ele não dispara, o senhor dispara primeiro. E onde atingiu o disparo? No corpo dele, você lembra? Porque eu dei o tiro só para me proteger. Não sei, eu não quis acertar ele. O senhor saiu do local, dá o tiro e sai do local. Sim, eu dei o disparo para... Eu nunca peguei no arma, eu dei o disparo para me, sei lá... Ah, mas quantos disparos o senhor deu? Um só? Dois. Dois? Dois na direção dele? Dois, eu não mirei dele para me atirar. Eu só dei os tiros. Pronto. Então aí a gente tem uma situação bastante emblemática que também enfraquece a tese da legítima defesa. A tese da legítima defesa trazida aqui pela doutora não é a real, né, doutora? É a putativa. Eu anotei aqui. Então, olha só. Muita calma, porque esse bendito desse artigo 25 do Código Penal, desde que ele foi criado, né, ele é pau para toda obra. Então, ele é bem claro, ele fala de legítima defesa real, a doutrina criou, de acordo com a interpretação de uma terminologia, defesa putativa, hoje tem até legítima defesa antecipada. Já teve legítima defesa da honra masculina, então esse 25 era pau para toda obra, desculpa a dureza da expressão. Mas vamos lá. A tese principal da defesa. Está lá no artigo 25, tá? Entende-se em legítima defesa quem... porque eu já decoro essas coisas. Todo juro é isso. Entende-se em legítima defesa quem, vírgula, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão a direito seu ou de outrem, atual ou iminente. Grave essa frase. Atual ou iminente. Pronto. Legítima defesa, senhoras, é um instituto que existe no nosso Código Penal, está aí, desde o início, já tinha até antes, e ela tem um objetivo muito declarado, de verificar que em determinadas situações é possível que você se veja na iminência real de morrer. Real. Você está ali, a pessoa está vindo com uma pedra, com um objeto, você pega uma faca e tá. Ou seja, uma situação de perigo efetivo, sabe? Em que você não tem jeito, vai ser a pedra. O que é que tem aqui? A faca. Faca é mais letal que pedra, mas era um meio necessário disponível. Então, tá, e a pessoa cai, ela morre, dá facada e você não toma pedrada na cabeça. A legítima defesa existe. Existe ao lado do estado de necessidade. Vocês duas estão lá no mar. Eu estou dando aqueles exemplos das antigas, porque eu vou também dar outro exemplo da antiga, tá? Vocês duas estão no mar, Titanic e tal, só tem uma tábua. Aí você pega a tábua, amiga, foi mal, tu vai afundar. Jack e Rose, tá? Não dá para nós dois, vai você. Eu estou pegando a tábua para me salvar, porque senão ela me mata. Sou eu ou ela. Estado de necessidade. E tem outras duas hipóteses também. Aí você chegou lá direito, instinto com bem dever legal. Não interessa. Vamos trabalhar só com a nossa legítima defesa. O que eu quero dizer para as senhoras é que o Código Penal prevê situações, tá? Em que não tem outro jeito. O Código Penal prevê até mais. Ele entende tanto a relação que a doutora acredita que não vê as coisas da vida, tal, que traz homicídio privilegiado, tá? Aquele que eu costumo dizer, é o exemplo mais clássico que eu dou. Não existe eutanásia no Brasil, né? Não existe. E em alguns países existe. Mas vai que você, sua mãe, a pessoa que você mais ama na sua vida, estágio 4, terminal de câncer. Você sabe que ela vai morrer, ela está cheia de escaras, ela está naquele tratamento paliativozinho, sabe? Vai morrer. Estágio 4, tal, terminal. E tua mãe te pede para desligar os aparelhos, porque ela quer morrer com dignidade. Você não pode desligar os aparelhos. No Brasil, isso não é permitido. Mas se você desligar os aparelhos, o direito vai entender tanto a tua situação que ele não... Eu não sei nem se você viria a júri popular, porque qualquer pessoa te absolveria. Né? Porque outros países já têm a eutanásia. Mas na nossa legislação, em não podendo isso, você responderia por homicídio privilegiado. Poxa, doutora, eu vou para as grades? Não vai não, cara, não vai não.
Você pega uma diminuição de pena tão poderosa, inclusive pela sua primariedade, e você vai provar para o juízo, para os juízes, para o júri, para o juiz e tal, que na situação que você tinha era uma questão de dignidade a tua mãe pedir para morrer. Então o direito entende isso. Você nunca vai para um regime fechado. Nunca. N-U-N-C-A. Nunca. Porque há uma humanização da sua conduta lesiva. Então, a gente está em um âmbito jurídico que, em que pese não seja o mais perfeito, ele contempla situações de humanização em determinadas situações. Mas o mesmo direito que prevê situações de humanização da vida em concreto, situações assim, que eu estou dando exemplos bizarros, tá, que são os do livro de direito, ele não admite o que aconteceu aqui. Ele não admite. E aí a gente parte para a tese da doutora. A doutora cunha a tese dela de legítima defesa putativa. A legítima defesa é só isso que eu li para vocês aí na minha lembrança, tá? É só isso. Não tem variação, tá? Não tem variação. A lei fala isso. Bora lá, podem ler, até a vírgula que eu falei está certa. Artigo 25 do Código Penal. Só que esse negócio surgiu no Código Novo, entre aspas, em 1940. Ao longo dos anos, as defesas, os grandes advogados, fizeram variações do que seria a legítima defesa. Aí inventaram legítima defesa da honra masculina, né? Eu, marido, tenho o direito de te matar se eu desconfiar que você está me traindo, porque, afinal de contas, você está maculando a minha honra. Ângela Diniz, lembra? Morreu, o Doca Street, foi acolhida a tese do homicídio privilegiado que deu a ele por ter matado ela 2 anos no regime aberto. Saiu na mesma porta que os jurados saíram. Então, durante muito tempo, isso foi admitido. Daí a resignação do magistrado, quando a Defensoria Pública trouxe a baila essa questão aí, mesmo que sendo indireta. Tá? Pois bem, dentro dessas variações que muitos advogados fizeram para caber o artigo 25, a legítima defesa, uma delas, doutrinariamente, é o que a doutora traz aqui, legítima defesa putativa. O que é uma legítima defesa putativa? É quando você, eu vou trazer o exemplo do livro, que vai deixar bem claro o que é um tiro no pé a tese da doutora. Olha só. Legítima defesa putativa é quando você houve uma ameaça de morte, tá? Eu vou trazer a explicação e depois trazer o exemplo para ficar mais factível. É quando você está numa situação de animosidade com alguém tão grande que a pessoa, que é uma pessoa, sabe aquelas situações clássicas de que... Tudo bom? Desculpa. Muito tempo ele trabalhou lá no júri. Prazer revê-lo, meu caro. Bem, naquelas situações clássicas de que a pessoa te diz, próxima vez que eu te encontrar, é a última vez que teu olho brilha perante o sol ou a lua. Você vai morrer. Diz os livros de doutrina, tá? Porque isso não está na lei, tá? Que fique claro. Depois é que tem a previsão por conta do erro. É outra história que se foi admitida legalmente. Outra história, mas vamos adiante. A legítima defesa putativa é quando você, que foi ameaçada por mim, pessoa que sabe que vai matar, começa a andar armado, até aí, né? Está tudo parecendo. Aí eu estou no meu parque de diversão, nossa, esse exemplo acho que até é do Damásio. Eu estou no meu parque de diversão com meus filhinhos e tal. Você também, com teus filhinhos e tal. Parque de diversão. Ou seja, a gente está o quê? Tranquila, com os filhos, né? Esqueci até que eu tinha te feito aquela ameaça. Você também. Você está armada. E eu estou lá. Daqui a pouco eu estou lá, eu que te prometi a morte. Estou lá com meus filhos, olho você com seus filhos. Nossa, que bobagem que eu fiz fazendo aquilo com ela, ameaçando ela de morte e tal. Nossa, a gente tem filho, ela tem os filhos dela. Maria, daí você me olha. Quando você me olha, eu faço isso, ó. Pego no meu bolso, até parece, né? Pego no meu coço, como diz, né? Pego no meu bolso algo, você olha aquilo e pega a tua arma de fogo e me mata antes de eu fazer isso. E aí, isso está escrito em livro, isso é exemplo, tá? E aí, quando eu estou tomando tiro e morrendo, você, que se empolgou, né, antes de mim, vê que eu estava com um lenço branco na mão, querendo dizer, bandeira branca. Oh, gente, é os livros de doutrina. Legítima defesa putativa é isso. Eu, agressora, que te prometi morte, nunca estive armada, apesar de eu ter dado aquele lariado para você.
Né? Quando eu volto da Bahia, eu volto com os vocabulários da Bahia. Leriado é caô, é mentira, tá? E aí eu digo, vou te matar. E um dia, porra, Maria, e você acha que eu estou e me mata. Perceba que na legítima defesa putativa há um erro. A palavra da legítima defesa putativa é o erro que você teve, minha linda. O erro. Eu não estava com arma. Eu estava com um lenço branco, querendo dizer, paz, Maria, e você me mata. Se a doutora quer que essa tese cole, ela está admitindo que o Wesley não estava armado. Ela está admitindo, com essa tese, que o cliente dela estava em erro. Vocês estão entendendo o tiro no pé que é essa tese? Ela está contradizendo, inclusive, a fala dele. Legítima defesa putativa, até ler aqui, da doutrina, tá? A legítima defesa putativa é o equívoco, é o famoso PQP. Nossa, putz, Ticiane estava com um lenço branco na mão. É o erro sobre uma situação de perigo. Quando a doutora traz a legítima defesa putativa, ela admite que o Wesley estava coçando e não tinha nada na mão. E que o cliente dela se empolgou e matou antes. Não sei se eu estou sendo clara. Quando ela traz essa tese, ela admite que a nossa vítima, ao contrário do que o cliente dela diz, do que o nosso Adriel, né, o que brotou na cena, falam, que ele não estava armado, que ele estava, na verdade, com um nada, coçando lá, né, fazendo aquele negócio da coçada. Então, o réu está mentindo. Adriel está mentindo. Está todo mundo mentindo para a tese colar. A tese é um tiro no pé de todas as provas que existem nos autos que eles querem que vocês acreditem. Entretanto, o que a doutora efetivamente está defendendo é outra coisa. É algo que eu reputo bizarro, uma coisa assim horrorosa mesmo, não tem outro nome para dizer, que a doutrina inventa para ampliar as legítimas defesas, legítima defesa da honra, legítima defesa disso, daquilo. Chama, já tem gente que escreve tese sobre isso. Você vê que a impunidade do Brasil não tem limite. Legítima defesa antecipada. Isso não está na lei. Não existe na lei. É assim, ó. Eu te prometo morte, você também. E aí você, ó, sabe de uma coisa? Eu vou me adiantar. Não vou esperar a situação de perigo acontecer. Vou me adiantar. Então, vou matar a Ticiane antes. Como Ticiane me prometeu morte, eu vou estruturar minha cabeça aqui para defender. Porque eu tenho certeza que Ticiane vai me matar. Certeza. Ticiane é uma pessoa perigosa, né? E tal. Então, eu vou pegar uma arma e aproveitar uma situação que Ticiane está, ó, de costas. A gente vai voltar nisso. E vou meter um tiro no pescoço de Ticiane. Eliminar o que eu acredito que seja um perigo. Eu antecipo o que a lei fala. Gente, isso não existe. Esse país é uma piada pronta. A tese da legítima defesa antecipada, que me parece que é o que a doutora quer acreditar, porque só essa tese vai calçar a ideia de que o Wesley estava armado e não a tese da legítima defesa putativa, é a validação do direito de matar. Baseado no que eu acho que provavelmente o meu agressor possa fazer. Eu quero contar uma história para vocês, real, baseada em fatos. Excelência, querido Álvaro, eu te mandei um vídeo. Nem é daqui do Brasil, desculpa, nem é daqui do Paraná. É do Amazonas. Você sabe qual é, né? Deixa no ponto, querido, mas ainda não. Cenas fortes. Esse caso, eu atuei em outro, tá? E que é pior ainda do que esse, é mais uma excrescência. Esse caso aí aconteceu no Amazonas, tá? E a ideia é exatamente essa. Olha, sabe de uma coisa? Eu estou sentindo uma situação de perigo. Eu estou legitimado a matar. Para que polícia? Para que Estado? Para que todo mundo, né? Se a gente pode adiantar as coisas. E isso aí foi uma coisa que me chocou muito quando saiu na época, porque é o autêntico direito de matar. Eu tenho direito baseado em quê? Nas minhas crenças, no que eu acho, tá? E depois se descobriu aí
que esta pessoa, supostamente ladrão de delicatessen, eu acho, se não me engano, não era nada disso. Ele era parecido com um que estava furtando alguma coisa assim. E ele morreu da pior forma. Por favor, querido, coloque aí. Não tem som, não? Não. Ah, não, é verdade, só tem os negocinhos aí, as legendas. Olha. Pegou na delicatessen, bateu. Acabou, né? Aí a repetição, não é isso? Não matou, foi uma coisa assim terrível. Aí saiu, entendeu? Por quê? Porque soube que ele estaria, o cara que estava furtando tal, praticando pequenos roubos, um bandido, né? Para usar uma expressão que ficou muito famosa aqui, que eu jamais daria. Um bandido estava dando sopa, a hora de eu fazer o quê? Justiça com minhas próprias mãos. Em nome do bem comum. Em nome do bem comum, da comunidade. Querido, aquele outro. Esse é pior ainda. Isso aconteceu aqui, Curitiba. Ó, excelência. Não. É esse aí? Não, esse é outro. Não. Esse aí, na verdade, está no roteiro que eu dei para eles. Né? Não, pode colocar esse aí, querido. Pode colocar. Lembram desse caso aqui? Eu acho que é esse mesmo. Ó. Lembram? É porque eu não quero. Vai doer. Vai doer. Na testa, hein? Olha pra câmera ali. O que você quer fazer hoje? A tatuagem? É? O que você quer Escrito o quê? escrever? Fala aí. Ladrão. Hã? Ladrão. Não, não é só ladrão. O que você quer? Escreve? Ladrão. Só isso? Ladrão não, mano. Você escreve, quer que Você tem escreva? a frase, não é? O que você é? Fala aí. Ladrão. É? Então Você vai. entrou aqui pra fazer o quê? Fica quieto, hein? Pode concluir, querido. Para. Esse caso se tornou nacionalmente conhecido, né? Todo mundo sabe. Isso daí é o justiçamento. É o direito de matar. No nosso caso, percebam que as mensagens que a doutora trouxe, da ata notarial, vocês já viram o ano que aquilo ali foi feito? Não, a ata notarial foi agora, dias atrás, né? Mas as supostas ameaças, né, que um print eleito, porque não tem o conteúdo da conversa todo, e não foi periciado, é do ano de 2017. Não é de 2018. Não é 2 dias antes do crime. Leiam, vejam aí. Eu não estou falando bobagem. 2017. 2017. Em 2016, né, ele já tinha, em tese, praticado aquele registro do BO do 3 de novembro, porque é ele que inicia a deflagração da retaliação homicida. Depois o Wesley atira da porta da casa dele. E aí depois as ameaças são recíprocas. O Ministério Público não está aqui para dizer que vítima é santo e réu é bandido. Isso é muito pequeno. Mas eu estou aqui para dizer que ele é responsável por uma conduta gravíssima. E a forma como a defesa foi feita, eu volto aqui a dizer isso, e aí, meu caro, eu gostaria que, por favor, você colocasse o movimento no vídeo, né, 472.4, que é o segundo vídeo do interrogatório, acho que é dele, interrogatório dele, em que o advogado praticamente diz, agora a comunidade está tranquila, né? Agora a comunidade está tranquila. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tá? Querido, bote aí 3 minutos. 3 minutos. Você nunca se envolveu em nenhum delito, em nenhum crime na sua vida? Nunca. Só tem esse direito. ano de processo. O pessoal comentou alguma coisa que acalmou o bairro depois que esse Wesley saiu da esfera social? Morreu, foi morto. Aumentou, né? Mas isso não sei lá. Mas ele era perigoso para outras pessoas, não só para você? Sim, para várias pessoas. Já batia nas mulheradas lá na vila lá, ou ficava oprimindo os moradores até
Pronto. região ali mais perto da casa dele. Muitas pessoas foram embora dali por... as pessoas que tinham um pouco mais de condição foram embora ali para não ter que passar por, né, várias coisas. Certo. Pronto. Você... E aí vocês vão ver que isso é um factoide, uma mentira. Porque o delegado é ouvido, né? E eu gostaria, querido, que, por favor, você colocasse o depoimento. Não é fala televisiva, sensacionalista, porque aquilo ali não é meio de prova, né? Aquilo ali é um programa que especula esse tipo de coisa, essa sensação fluida nacional de impunidade e pilha diante disso. Porque é até uma forma de chamar a atenção do poder público. Querido, por favor, eu gostaria que você colocasse o depoimento do doutor Tito, rapidinho, tá? Que eu vou aqui escolher o momento que ele começa a narrar e ele fala, não teve legítima defesa nenhuma, nada, o tiro foi a curta distância e tá total. A partir dos 3 minutos, querido, por favor. 3 minutos. O delegado aí. Isso, rapidinho. Isso é meio de prova. Ele tem o dever de falar a verdade, ele tem fé pública porque é delegado e ele está aí porque a defesa chamou ele. Doutor Tito, não foi minha testemunha, me entenda, não foi arrolada pelo Ministério Público, foi arrolada pela defesa. Adiante, por favor, querido. O senhor se recorda? O investigado Lucas. Agora, né? Recordo que ele, frente ao delegado, até o doutor estava presente na época, ele espontaneamente confessou a autoria do ilícito, dizendo que ele foi atrás da vítima por desentendimento de momento anterior, armado com revólver calibre 38, e desferiu um tiro na vítima, levando-a ao óbito. Me recordo bem, doutor. Certo. Ficou registrado no depoimento dele que ele repeliu uma injusta agressão. Olha. O senhor se recorda se ele declarou isso para o senhor, que o Wesley tentou contra a vida dele, não só por uma vez, mas por diversas vezes? Eu me recordo que o réu, né, agora réu, ele alegou no interrogatório de que teria sido ameaçado em algum momento pela vítima Wesley. E se deparou com confronto de armas também da parte do Wesley, o senhor se recorda? Que é o que está registrado. Que a parte do Wesley Padilha também, ele apontou uma arma para ele, fez menção de estar armado, alguma coisa nesse sentido? O senhor se recorda? Eu recordo do interrogatório dele, né? O Wesley, obviamente, né, ele é vítima e eu não tinha outra testemunha ocular. Recordo do interrogatório dele quando ele mencionou que teria agido protegido por uma excludente na argumentação dele. Na argumentação dele. Não, sim. Certo. E também foi narrado para o senhor que então aqui o senhor Wesley Padilha, então vitimado, ele era uma pessoa perigosa, que já tinha antecedentes criminais. O senhor chegou a constatar isso, não só pelo Lucas, mas por outras ponderações do senhor? Em regra, nós não analisamos a vítima, excelência. Mas a vítima Wesley tinha sim passagens criminais. Não me recordo agora quais são. Eu recordo, para aí, querido. Certo. Eu recordo um trânsito em julgado por Maria da Penha que ele pagou acima do que devia e um registro de receptação. Imagine se o Ministério Público fosse avaliar antecedentes criminais de todo mundo. Imagina. Até para confrontar o perigo que determinadas pessoas ofereciam também numa briga entre mulheres. Eu trouxe os antecedentes criminais da dona Denise, eu trouxe os antecedentes criminais do Adriel, eu trouxe os antecedentes criminais daquele outro que estava aqui, que eu perguntei. Não, eu sou vivo, eu nunca me envolvi. Doutor, o senhor já se envolveu? É possível que... Eu já trouxe? Querido, agora recomece 6 minutos e 40 segundos. Aí o delegado expõe o que foi que aconteceu de acordo com a dinâmica. Doutor, pelo Ministério Público, tem perguntas? Esse é Lucas, meu colega. Excelente. Boa tarde, doutor Tito. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Tito, são algumas questões apenas. O senhor se lembra de ter contato com o laudo de necropsia e onde que o disparo teria atingido a vítima? Não recordo, excelência. Não recordo. Lembro que a argumentação era de um tiro só, mas eu não consultei os autos depois.
não me recordo mais, é 2019. Uhum. Não me recordo. Não, tudo bem. Há quanto tempo o senhor está mesmo na divisão de homicídios? Desde 2019. 2019. Quase 3 anos. Uhum. Então, ele confessou para o senhor e alegou que estava sendo ameaçado, coisa do tipo, e também disse alguma coisa que eventualmente agiu em uma legítima defesa, alguma coisa do tipo, ou essa parte o senhor não se recorda? Ele alegou alguma coisa nesse sentido? Lembro bem, Excelência, tanto que nós pedimos a prisão temporária de 2 investigados. No nosso compreender até, existia a participação deste outro investigado, Will. No entanto, nós não tínhamos provas para isso. Não conseguimos qualquer elemento probatório que pudesse levar ao indiciamento e uma futura denúncia, até por isso não foi indiciado o investigado Will. Em relação ao investigado Lucas, compreendemos na época que ele agiu com ânimo zecante, né, com a vontade de matar, e não agiu protegido por nenhuma excludente da juridicidade, até porque ele não repeliu injusta agressão atual e iminente, né, usando moderadamente os meios necessários. Então, ele não adequou a sua conduta a essa excludente da juridicidade que inibiria a prática de um ilícito criminal, né. Ele estava armado, né, vai ao encontro da vítima. Perfeito. E, se não me engano, indiciei ele por homicídio qualificado por emboscada, né, porque ele vai ao encontro da vítima, desfere o tiro, e a vítima estava desarmada, e a argumentação de que a vítima teria agido ameaçando o autor é uma argumentação tão somente do autor, né? Não temos prova nenhuma disso, até porque a vítima não estava armada naquele momento. Então tudo indica que houve uma emboscada, que houve o dolo direto, ou seja, a intenção inequívoca dele de ir ao encontro da vítima, né? E a vítima não pôde oferecer resistência nenhuma em virtude da disparidade de armas, ou seja, alguém armado com uma arma de fogo e outrem, né, sem quaisquer chances de defesa. Perfeito, doutor Tito. Inclusive, o Ministério Público também teve o mesmo entendimento do senhor e colocou também a qualificadora do recurso que tornou possível a defesa da vítima. E então, até nesse sentido, a questão, aproveitando a experiência de Vossa Excelência também na DHPP, eu sei que é uma questão subjetiva, Excelência, mas não tem como eu dissociar, e é realmente pela experiência dele como delegado. Segundo nós temos aqui, o disparo atingiu a região occipital da vítima, ou seja, a nuca. Pelo que o senhor consegue perceber... Excelência, peço questão de ordem que não seja realizada perguntas de cunho subjetivo. Advogado. Tá, doutor, eu vou ouvir primeiro a pergunta. Pode terminar, doutor Lucas. Pode terminar a pergunta do senhor. Pela experiência dele? Pela experiência dele, se é comum alegações de legítima defesa também em caso de tiro pelas costas ou tiros na nuca, como que os réus reagem a esse tipo de situação, os investigados no caso, né? Doutor, a pergunta é objetiva, pode responder, doutor. Excelência, primeiramente em relação à morte com um único disparo, em geral nos homicídios, é uma morte próxima, porque tiros à distância que atingem a cabeça são... Nunca vi na prática, não veio, né, que eles ocorressem em quaisquer delegacias que eu trabalhei. Então, desculpa, peraí. Doutor, fica assim, isso. Doutor Tito, ele chegou na DHPP, nessa especializada, criada, lembra que eu falei que houve uma reestruturação? Agora, ele já tinha muitos anos de carreira. Um tiro à distância para pegar numa região letal daquela e provocar aquelas lesões secundárias aqui, ele nunca viu, porque não existe. Porque não existe. O que me faz crer que o tiro foi a curta distância, ele vai explicar aí daqui a pouco. Primeiro, a letalidade da conduta e a própria dimensão de uma execução clássica. E tudo que ele colheu. Mas, por favor, continue, querido. Que atingem a cabeça são... curta distância. Nunca vi na prática, né, que eles ocorressem em quaisquer delegacias que eu trabalhei. Então, sempre quando nós temos tiros em pontos vitais, acertando o coração ou a cabeça, são tiros próximos, né, são tiros direcionados. Porque só em filme americano que as pessoas a uma longa distância... Só em filme americano, peraí, querido. Na prática policial. Olha, só em filme americano. É um sniper. Já assistiram aquele filme? Aquele atirador de elite que de não sei quantos metros de distância consegue acertar
o alvo de maneira fatal, né? Porque, gente, olha, não sei se as senhoras já fizeram mira é uma coisa dificílima. Mira é problemático. Eu falo isso também porque eu também tenho as minhas dificuldades, porque eu sou canhota, então eu tenho uma lateralidade invertida, e eu gosto de praticar tiro, mas não tiro de arma de fogo, mas tiro de arco e flecha. E ele é mais sensível. Tiro é um problema para mira. Se é verdade que ele não é profissional, um sniper, se é verdade que ele nunca manejou, e se ele é verdade que ele estava a 20, 25 metros de distância e atirou no occipital, né, aqui na nuca, realmente ele é a primeira experiência que esse homem de mais de 20 anos de polícia pode ter. Então, a chance ou as evidências de que ele estava a curta distância e realmente a mãe dele tem razão, ele não aguentava mais, pegou a arma e foi atrás, aumenta muito. Quem está falando é quem tem experiência. Continue, querido. Na prática, qualquer pessoa que pratique tiro sabe que isso não é verdadeiro. Sabe. Se atinge um órgão vital, ou atinge a cabeça ou a nuca, o tiro é muito próximo. Segundo, para a configuração da legítima defesa, né, aquele que repelia essa injusta agressão, não me parece se adequar ao caso concreto alguém que atira na nuca de costas, né, alegar que o fez para proteger a sua vida, ainda mais quando a vítima estava desarmada. Ele se se a vítima inteira. estivesse armada, talvez, né, numa situação... Doutor, daí só essa parte, daí essa parte já passa a ser valoração. Só a primeira parte em relação à objetividade da localização do disparo. Aí ok. Aí os demais elementos já podem passar para valoração. Querido, Doutor Lucas, mais alguma? Querido, coloca agora 13 minutos e 35 segundos. Ele vai falar das dificuldades da investigação. Olha só. Seria, em tese, segundo ele diz, agir em legítima defesa, se apresentado à delegacia, à autoridade policial, fala, doutor Tito, uma pessoa tentou me matar, eu reagi, e aqui está a arma de fogo que eu utilizei para ceifar a vida dela. Isso, no nosso caso, não aconteceu, correto? Não aconteceu. Nós tivemos bastante dificuldade com essa investigação. Nossos investigadores trabalharam muito, tanto que nós trabalhamos com a hipótese de coautoria e, de forma subjetiva, obviamente, compreendo que existiu até essa coautoria, mas nós não conseguimos provar. Eu também acho. E compreendemos que, de forma muito clara, não ocorreu essa legítima defesa, ou seja, em hipótese alguma, o investigado repeliu uma injusta agressão, porque ele vai ao encontro da vítima, né? Ele não encontrou a vítima, e vai ao encontro de uma vítima desarmada, e não usou os meios necessários, porque se a vítima estava desarmada, ele com o revólver há uma desproporção de força, é por isso que ele foi indiciado. Caso contrário, Vocês estão entendendo? Eu acho até interessante, né? Porque é um depoimento, né, de uma autoridade, então, já que as perguntas foram assim, não tem como não ser técnico. O doutor está falando tudo que eu falei, está descaracterizando uma legítima defesa, não só pela dinâmica do fato de uma pessoa estar de costa e não poder agredir quem está de costa. Gente, a região occipital é essa aqui, ó, gente, por favor, tá? Aqui é nuca, é costas. E eu posso até subsidiar a impressão dele, porque ele não teve acesso à necropsia, a necropsia chega depois, né? Ele não lembra, pelo menos, e a necropsia dá indicativos de de lesões em uma região oposta, né? Porque aqui a nuca, a parte direita, é onde está a bala, digamos assim, e ele tem lesões de escoriação no mentos, no rosto, múltiplas do outro lado, corroborando a ideia de que não houve moderação em uma suposta revide de agressão, entendeu? Porque, segundo ele deu 2 tiros. Segundo o Cajuru, pelo menos 3. Segundo a doutora, nem tiro deu porque ele estava em erro. Segundo o Adriel, eu não vi, ele estava coçando. Segundo ele, uma vez, ele foi... Pode continuar, querido. Ele foi em direção à própria vítima e depois eu vou mostrar isso também aqui. Por favor. Colocaria isso, né, no próprio relatório, apesar de não vincular o Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, né, não deixaria de colocar a opinião da polícia investigando o fato, que nós não queremos, em hipótese alguma, gerar uma injustiça, jamais, em tempo algum. Perfeito. E só reforçando a questão que a doutora Michele fez no início, o senhor
não teria nenhum interesse na investigação em beneficiar ou prejudicar quem quer que seja dos investigados, correto? Não temos interesse em beneficiar e nem prejudicar, muito pelo contrário. Tá certo. Doutor Tito, eu agradeço o seu depoimento, a sua participação, muito obrigado. Querido, agora... Do Ministério Público Agora eu quero que, por favor, você deixe em 15 minutos e 20 segundos. Deixa e dá um tempinho. Aí agora a grande questão da defesa. Nós não temos foto do lugar do crime, né? Mas vejam, quando a polícia chega lá, minutos depois do crime, a polícia vivia rodando ali, tá? Vivia rodando ali. E eu depois até vou pegar a fala dele, que ele fala da região do Cajuru e do Parolim, que ele pega um quarto, né, da região de Curitiba. Não viu câmera, não viu câmera. Estava chovendo, precipitando. Precipitação em via pública varre muita coisa. A única coisa que a polícia viu, vocês viram, Regibel, um resquício de sangue. E a vítima já estava sendo socorrida. Ou seja, Oi? Claro, fica à vontade, doutor. Com relação às fotos do local. Do cadáver. Não, eu estou falando do local de crime mesmo, tá? Tranquilo, doutor. Eu entendi isso aí. E aí, nós ressentimos aqui de um auto de local de crime. E o auto de local de crime não pode ser feito, e isso fica muito claro aqui, na justificativa que ele dá agora. O advogado vai pressionar ele. Por que vocês não fizeram um auto de local de crime? Acho que vocês já viram aqui, que é a perícia, os criminalistas irem lá. Ele não fez por uma razão. Ele não foi o delegado plantonista do dia do crime. Ele pega a atividade quando ele chega na DHPP, na segunda titularidade. Lembra que eu falei? Ele pega depois. Então, ele falou, o que eu vi aqui é que o delegado plantonista, que não fui eu, foi outro delegado, não tinha elementos sensíveis para verificar foto, chamar tal. Não tinha câmera, não tinha testemunha, estava precipitando e o lugar estava ruim. Ele vai justificar agora, tá? Por favor, querido. É só isso. Excelência. 15 minutos e 20. Eu gostaria de complementar aqui, por que não foi feito o laudo de perinecroscopia na situação dos fatos? O senhor pode responder, doutor? Eu posso, excelência. Aqui com relação ao plantão aqui da Delegacia de Homicídio por uma pessoa, nós somos 4 delegados agora, e nós não ficamos em sobreaviso 24 todos os dias. Então, não fui eu que fiz o local de morte. Então, foi um outro delegado. Não sei quem foi dos delegados aqui que fez. Que nós alternamos. Segunda é um, terça é outro, quarta é outro, e vai seguindo a linha, né? Então, o delegado faz o local de morte, mesmo que não seja a área dele, para não deixar sempre o delegado de sobreaviso. Pronto, agora então, vamos andar um pouquinho, querido. Então, estão vendo a justificativa, né? E no BO tem também, os dados sensíveis estão perdidos, porque precipitação e vítima removida, né? Agora, querido, eu queria que você voltasse agora em 45 segundos para você ver as senhoras entenderem a região que ele pega. Tá? A criminalidade. Olha só. Em Cajuru, em Curitiba, como divisional, correto? Certo. Existem na região do Cajuru diversas ocorrências de homicídio? Acaba acontecendo isso? Olha. Excelência, eu sou delegado da 2ª Delegacia de Homicídios e sou responsável por um quarto de Curitiba. A minha área começa no bairro Água Verde e vai até o bairro Alto Boqueirão. E nós temos o bairro Cajuru na área de nossa atribuição. É um bairro bastante complexo, até eu olho para ele agora aqui no mapa, né, nós temos um índice alto de homicídios concentrados no bairro Uberaba aqui, olhando o mapa da criminalidade. É um dos nossos bairros problemáticos, ao lado do bairro Parolim. Tá certo. Pronto, querido. Então percebam a situação que ele pega. Ele pega um quarto da cidade e a região mais problemática. Na pandemia, isso vai dar índices terríveis da descida do PCC para o Parolim. Isso é outra história, tá? Mas, enfim, o que eu quero deixar claro para as senhoras é essa dificuldade e a fala de quem teve contato com a intimidade, quem tem precisamente essa questão do know-how para entender esses aspectos aqui ligados à legítima defesa. E eu vou pegar aí a fala do doutor Tito e incrementar com outro depoimento que a gente não ouviu, mas está aqui, de defesa. Olha só. O doutor Tito fala o quê? Olha, não foi legítima defesa. O menino estava desarmado e ele foi... né, ele fala até emboscada, a expressão, né? E ele foi atrás do cara. E foi mesmo. Olha só. A gente vai ouvir agora... Liliane, querido, por favor. Liliane em juízo.
Liliane é, salvo engano, a ex-mulher de Will, tá? Mas calma, isso. Mas peraí, Liliane, concentra aí 1 minuto e 30. Muita calma nessa hora. Liliane foi uma das pessoas que foi perquiridas logo e disse que o Will estava na região metropolitana, enfim, deu o álibi também de Will. Parece que não estão mais juntos, não. Olha só. Liliane, ela era conhecedora da região de lá. E o que ela vai falar é, olha só, eu não sei, o local de morte de Wesley era próximo à casa do réu, para justificar ele sair de casa, comprar a misturinha dele, e aí, nossa, fazer isso? Não. A casa do réu fica a pelo menos 2 quadras da bendita da mercearia, em uma região comercial com outras mercearias próximas. O local de morte era perto da casa da vítima. Certo, doutor Tito? Ele foi atrás. Literalmente atrás, né? Então, olha o que Liliane... Isso quem pergunta é meu colega, é o Lucas. Olha o que Liliane fala. Fica meio assim, não sabe o que falar, né? Vamos lá. Liliane, querido. Pode soltar, Liliane. Quem morava perto desse lugar? A vítima ou o réu? Lucas ou Wesley? Eu não sei se morava lá perto. Você não sabe onde foi, né? O local de morte, você não sabe. É, mais ou menos, assim. Não, mercearia ali, né? Sabe quem que morava mais perto ali? Quem que morava ali na região, bem ali na região, era a vítima? A pessoa que morreu, Wesley ou o Lucas? Eu acho que era o Lucas. Porque o Wesley não sabia onde que ele morava lá. Olha, a primeira fala Lucas, ó. Ele morava na rua de casa, da minha casa. De onde é a sua casa? É na São Felipe. São Felipe. Quanto tempo dá? Quantas quadras dá dali? Quilômetros? É longe? Não, bem pertinho, assim. Dá pra mim ver ali da rua de ali da frente, dá pra mim ver lá. A frente da casa dele. Não, do mercado. Do mercado. Do mercado não é muito longe. Sabe, você Duas quadras, eu acho que então, São Felipe, quando vocês falam, é nesse mesmo local, ok? Não. Essa é a rua do nome. Não foi. Não, eu quero saber qual a distância da casa dele, da sua casa, bem perto da sua casa, certo? Para onde aconteceram os fatos. Então, deve dar umas 2 quadras. Ótimo. Para, querido. Qual era a distância dessa bendita dessa mercearia? Praticamente 2 quadras. 2 quadras é coisa pra caramba, em uma região eminentemente comercial e que tinha outras mercearias. Adiante, querido. A senhora mora com o Will? Isso. É esposa dele, isso? Isso. E o Will não tem nada a ver com isso, né? Não. E o que ele fala para a senhora sobre isso? Fala o que ele sabe desse fato. Pode tirar aí. Isso. Não. Pode tirar. Agora vá para o depoimento de 300.12. Mike Brandon, outro amigo, né, do réu. Eu acho fantástico como houve uma preparação das testemunhas. Querido, fique aí em 1 minuto e 30 segundos e dê um tempinho. Essa é uma testemunha que, em tese, viria dizer o que é que sabe dos fatos. Não viu nada, viu zero do crime. Mas chega aí dizendo que o réu estava em legítima defesa. Agora está todo mundo sabendo o Instituto Jurídico da Legítima Defesa do Cajuru. Adiante, querido. Aí, parou só por causa disso? Certo. Acabou com a vida dele, mudou a vida dele ali. Você, como amigo dele, frequentava um trabalho também com o Lucas? Sim, ele já trabalhou conosco, você fez emprego. Vocês trabalham com o quê? Com vidro e alumínio. Com vidro e alumínio. Tá. E o Lucas é um bom trabalhador? Sim, ótimo. Ele é bom funcionário? Não, querido, é 2 minutos e 15. 2 minutos e 10, me perdoe. 2 minutos e 10. Poxa, que bacana saber disso, eu fico contente. Eu queria saber também o seguinte, se no dia dos fatos você ficou sabendo se o Wesley estava portando arma também, se ele tentou ameaçar o Lucas para tentar matar o Lucas agiu, como é que foi essa história aí? Eu fiquei sabendo dos fatos por cima que eles me contaram, né? Sei. Aí diz que se encontraram, o que aconteceu? Claro. Entendi.
O Lucas não tinha intenção de matar ele ou tinha? O Lucas estava mais amedrontado mesmo, mas eu acredito que foi por legítima defesa. Ah, entendi. Pode tirar. Então o Lucas não tinha intenção de matar, não ficou premeditando isso? Pode tirar aqui. Não, o Lucas estava em legítima defesa. Agora, Entendi. os amigos Ele nunca- de Lucas todos... Pode tirar, querido. Os amigos de Lucas todos entendem de legítima defesa. Você vê o trabalho que a defesa fez em relação às testemunhas, né? A questão de incutir mesmo esse factoide. Agora, senhoras, eu queria passar para outro aspecto, tá? Em relação à tese propriamente dita. A douta defesa fala que estava em legítima defesa putativa. Ao falar isso, ela traz um erro de perspectiva para o cliente dela. Ao trazer um erro de perspectiva para o cliente dela, uma vez que legítima defesa putativa se perfaz na conduta de um agente em uma situação fática, quando ele imagina, acredita, prevê erroneamente uma realidade adversa irá acontecer. Ele tem uma visão fantasiosa do que pode ocorrer, se antecipa e é iminente tal perigo e acaba atirando. Enfim, basicamente isso. Se a doutora defende isso, é porque Lucas estava tendo uma percepção de perigo equivocada. A percepção de perigo equivocada é bandeira branca, ele não estava armado. Então, a tese da legítima defesa putativa contradiz a própria fala de todo mundo aqui deste revólver. A ideia desse revólver, a tese desse revólver, aparece pela primeira vez naquela entrevista que ele dá, não aparece na fala dele, tá? A fala dele em interrogatório é outra coisa. Não, matei mesmo, não estou arrependido, não aguentava mais. A mãe dele fala isso. Pergunta para ele, quando ele chega em casa, no dia do crime, o que é que aconteceu. Ah, matei porque eu não aguentava mais a situação. Não fala em confronto armado, não fala em legítima defesa, não fala em iminência de agressão. Falou hoje, não no dia em que depois. Eu mostrei para as senhoras aqui o depoimento. Então, percebam, e aí eu falo na questão do próprio, do dever da defesa de provar, quando a defesa traz, senhoras, uma tese, ou seja, não é nada disso que está na denúncia, é o que eu vou provar agora. É obrigação da defesa trazer prova. Nossa, eu aprendi na faculdade que tudo é o MP. Oh, não. Imagina se o réu disse que estava na lua, possuído pelo diabo. Cabe ao promotor fazer o quê? A promotora fazer o quê? Uma carta psicografada? Não posso fazer isso. Cabe a mim fazer o quê? Oficiar para a NASA para saber se ele estava na lua? Não. Se você diz que estava na lua, possuída pelo diabo, você dê seus pulos e prove aqui. Não o diabo, esquece isso, tá? Mas a NASA, minha mãe ficou internada por conta daquela agressão, nunca chegou esse prontuário, dizendo que ela foi internada, muito pelo contrário, ela disse que teve aquela briga e foi para casa, né? Depois, no outro dia, o pai da vítima esteve na casa dela pedindo desculpa, tentando intermediar, então não sei qual foi o dia dessa internação, né? Não, foi na sua casa, a senhora fala aqui, tá? A senhora fala aqui. Ah, então essa novidade agora, né? Pois bem, quando a defesa traz uma tese, é dever dela provar. Onde é que está isso, promotora? É um artigo de lei 156 do Código de Processo Penal. Eu estou na página 12, tá? 12. Caso queiram ver, vários tribunais dizendo que é dever da defesa trazer prova de que ela estava na casa de Maria, João, José, de que havia uma situação de ameaças constantes prévias ao fato, que você tem aí de 2017, e nem deveria estar sendo usado aqui, tá? Porque não foi periciado, eu não sei como é que saiu isso, né? Pois bem, todas essas jurisprudências, senhoras, fortalecem a ideia de que deve provar o que traz. Eu pergunto, qual é a prova de legítima defesa que as senhoras têm nesse processo? Nenhuma. Não se tem prova de que a vítima estava armada, muito pelo contrário. Ao ter lesões nas mãos, no joelho, a projeção em que estava a vítima era de frente e de fuga. Quem está em fuga não está digladiando, oferecendo agressão. Você tem um laudo pericial que fala isso. Você tem um laudo pericial que sugere uma pessoa expert entenda, com vivência na área, deixa claro que os tiros foram a curta distância, a não ser que ele seja um sniper, né? Enfim.
Você tem também aqui, não só essa fala, como as próprias falas de outra pessoa, de uma animosidade anterior. Então, percebam que, para acreditar que houve legítima defesa, vocês vão ter que acreditar em Adriel. Adriel. E aí, percebam que, isso aí eu falo em todo o júri, senhoras. Ah, mas eu estou sabendo que no júri a gente pode fazer qualquer coisa, porque a gente não precisa motivar. Não. Se houver absolvição, eu vou logo até adiantando, tá? E eu botei isso aqui na página 16. Se houver absolvição, um quesito genérico, o Ministério Público vai recorrer, porque ele é manifestamente contrário às provas dos autos. E aqui está a minha hipótese de recurso. Isso que significa o quê? Que os jurados são livres, soberanos, mais do que livres, são soberanos. Mas vocês têm uma cheque em branco na mão, uma carta em branco na mão, para fazer injustiça e consagrar impunidade? Se ele for absolvido, eu tenho arma legal para recorrer e anular esse júri, porque ele é manifestamente contrário à prova dos autos. Não há prova de legítima defesa, muitíssimo pelo contrário. E é da obrigação da defesa carrear esse tipo de prova. Mais adiante, senhoras, eu trago também outras jurisprudências, outros entendimentos, caso queiram ler, que se relacionam à liberdade das senhoras de se convencerem e serem justas, de acordo com o panorama probatório. Né? Vocês não estão obrigados a motivar realmente o veredito das senhoras. Mas eu volto mais uma vez a questionar, isso é uma carta em branco para a impunidade? Olha a quantidade de prova convergente no sentido de que ele caçou a vítima, ele foi atrás da vítima. A vítima estava na região dela, era na mesma rua, se quiserem depois até dê uma olhadinha em outros interrogatórios, até do próprio Luciano, que fala, não foi isso. Ademais, o Luciano, querido, nossa, eu já estou com o tempo aí apertado, né? O Luciano é o pai da vítima. Ele é a primeira pessoa a depor, tá? Ele não está aqui, e eu fiz questão que ele não veio, porque eu sabia que o filho dele também seria aqui desmoralizado, tá? Mesmo já tendo cumprido pena e pago pelos erros dele. Mas o próprio Luciano fala, e eu gostaria, querido, dá uma olhadinha aí, não vou ter tempo, mas eu vou pegar isso aqui, tá? Luciano, em juízo, você tem aí? Já está aí? Pronto, Luciano pega aí, ó, que ele apartei a briga delas, né, das mulheres, tá? Andaram, não chegou a 1 minuto e 29. Luciano é o pai da vítima. Na verdade, assim, não bateu. Na verdade, não chegou a bater, porque, na verdade, ela ficou lá, não chegou a bater. Peraí. Ele está explicando o dia da eleição, que ela disse que tomou uma porrada aqui, quebrou, foi para o hospital, internada, não tem prova, e a prova é o contrário, é dita por ela. Esse aí é o pai da vítima, que aparteou todo mundo, e a turma não deixa disso, né? E aí ele chegou para partear o filho dele mesmo, não, para Wesley, o que é isso? E ele fala que ela não chegou a ser efetivamente agredida. Efetivamente agredida. E nós não temos prova de que ela foi agredida, só a conversa dela. E a conversa dela cada vez mais se torna incipiente pela ausência de provas. Adiante. Mas, na verdade, se a gente também não tivesse, às vezes, que eu entrei com medo também, eu me dei um bloco dele, do meu filho, eu estava nessa festa. Eu também não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Aí, ó, não passa mesmo, pode acabar agora, querido. Não passa a cabeça, cheguei lá quando vi a briga, porque a briga era de mulheres, né? Familiares, duas mulheres lá do Wesley, brigando com essas mulheres, e aí o Wesley ficou chateado, porque talvez via um perigozinho iminente, né? Algumas pessoas, às vezes, são agressivas, têm antecedentes criminais com violência à pessoa, né? Então, numa situação ali, o Wesley vai e entra aparteando ela das meninas. Quando se vê isso, o pai do Wesley vai, para com isso, o próprio Marcão também para com isso, e aí se inicia uma situação que beira a letalidade 4 dias depois, iniciada por ele. Eu volto a dizer isso. Tá? Bem, senhoras, eu já estou me encaminhando aqui para o fim da minha fala, tá? A questão da legítima defesa antecipada, e percebam que também aqui, vejam o valor desta qualificadora que dificulta a defesa da vítima. Ela existiu, e existe prova dela. As senhoras têm a perícia, que mostra que o tiro foi atrás, a fala de testemunhas, doutor Tito, e toda uma dinâmica probatória que não dá sustentação à legítima defesa. Ele estava de costas, tomou um tiro por trás, e a própria condição em que o cadáver foi encontrado sem chances de manejar qualquer defesa.
Senhoras, o Ministério Público vai concluir sua fala agradecendo às senhoras, conclamando a responsabilidade para um Curitiba melhor. Essa é minha última e única manifestação aqui nessa quinzena. Foi uma honra voltar aqui ao AU, é uma honra estar aqui. E sejamos justas e honestas. O maior exemplo que ele pode dar para a filha dele e para a família dele é se autorresponsabilizando. E não chegando no Cajuru e dizendo, vale a pena matar todo mundo, porque não dá nada. Muito obrigada pela atenção. Pense numa Curitiba melhor, começando também pelo Cajuru. Vou devolver a palavra, excelência.